pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Oi Letícia, como vai? Tudo bem, e você? Como está sua garganta? Melhorando. Sua voz está boa? 90%. Letícia teve um pequeno problema com a voz, com a garganta dela, né? Sim. Mas já está melhorando? Isso aí. Sim, eu estou bem, muito obrigado. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Português pra Fora. No episódio de hoje é um tema interessante para você praticar conversação com o seu tutor, seu professor, seus amigos, ok? Vamos falar sobre a vida sem carros, Letícia. O que você acha desse tema? Acho que é a sua cara esse tema. Nós escolhemos esse tema, eu particularmente escolhi esse tema porque eu me identifico muito com essa ideia, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, antes da gente conversar sobre esse assunto, queremos fazer um convite para você. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo esse áudio agora nesse momento, você pode também acessar o nosso canal no YouTube para que você possa assistir os nossos episódios, ok? Você pode ouvir, você pode ver, enfim, dessa forma acho que é mais divertido, né? Sim, com certeza. E se você quer receber todos os nossos conteúdos e também ter um contato um pouco mais próximo com a gente, nós estamos no Telegram. Lá a gente envia alguns áudios, alguns vídeos, um pouco mais rústicos, como podemos dizer? Um pouco mais naturais. Naturais, isso. Menos trabalhados, né? Uhum. E também nós enviamos os conteúdos que a gente posta nas redes sociais, porque às vezes acontece, né, de não chegar para vocês. Então ali é uma oportunidade de não perder as coisas que a gente posta. Perfeito. E se você ainda não está entendendo o que está acontecendo aqui agora, se você está nos visitando pela primeira vez, o nosso canal, o nosso podcast Português pra Fora, é um canal, um podcast que é especializado em produzir conteúdos para estrangeiros que estão aprendendo português. Então aqui a gente conversa muito, né, Letícia? Sobre vários assuntos. Indiretamente nós falamos sobre gramática, né? Conversamos sobre a cultura brasileira e temas aleatórios também, para você praticar muito listening, muita escuta, né? E claro também colocar o seu português para fora, falar português. Bom, falando em falar português, nós temos um parceiro aqui no nosso canal, que é o site italki. Nós realmente recomendamos essa plataforma para você praticar português. É muito importante, é necessário praticar todas as habilidades, né? Ler, escrever, escutar, mas falar também é necessário, não? Afinal, acho que esse é o seu objetivo, não? Então, nessa plataforma você vai acessar, você vai conhecer brasileiros de diversas partes do Brasil, com vários sotaques diferentes, enfim. Eu sou professor lá, eu sou estudante também de inglês lá. E nós temos um link especial para você. Então você pode acessar essa plataforma através do link e você vai ganhar $10 para poder começar as suas primeiras aulas. Espero que goste. Muito bom, Letícia. Então vamos começar a responder algumas perguntas sobre a vida sem carros. Será que é possível? Bom, a primeira pergunta para a gente tentar responder e refletir aqui, Letícia, seria: quais são os pontos positivos, né? Quais são as aventuras, os prazeres, a alegria, né? De utilizar uma bicicleta como meio de transporte? Você pode pensar em algumas coisas? Pontos positivos. Pontos positivos. Eu acredito que a gente consegue pegar caminhos melhores, porque a gente não precisa seguir exatamente o mesmo caminho que o carro faz, né? Nós podemos passar por uma rua na contramão, por exemplo, né? É permitido bicicletas, pelo menos aqui no Brasil, fazer isso. Sim. Outro ponto positivo, dependendo também, é a paisagem. De repente você vai até ficar mais relaxado, né? Dependendo por onde você passar. Eu acredito que seja isso, assim, o prazer de você estar ali andando, recebendo vento na cara, né? Eu acho que deve ser bem relaxante, apesar de, dependendo, ser um pouco cansativo, também é bem relaxante. Sim. Esquecemos de mencionar que temos aqui o nosso sininho, né, Letícia? Vamos conversar aqui. Caso surja alguma palavra, algum vocabulário, uma expressão interessante, a gente vai acionar o nosso sininho para explicar para vocês. Isso aí.
Bom, Letícia, assim, na verdade essa pergunta não é só sobre bicicletas, né? É realmente viver em uma cidade, uma grande cidade, uma metrópole sem carros, né? Então, claro, a bicicleta, mas também os transportes públicos, né? Ou até mesmo a pé, né? E acho que realmente os principais pontos positivos que eu consigo pensar agora são esses também, né? É, poder ir trabalhar ou ir na padaria ou ir buscar os seus filhos na escola de bicicleta ou a pé, até mesmo no transporte público, eu acho que você desfruta mais do trajeto, né? Para ir, para voltar. Você pode conhecer pessoas também no caminho, né? Dentro do trem, do metrô. Mas o nosso foco aqui hoje é as bicicletas, né? Acho que, claro, também é um excelente exercício físico, né? Você queima calorias. Sim, sim. Eu até diria que o transporte público aqui do Brasil não é tão agradável. Se fosse para sair, seria melhor mesmo com a bicicleta ou a pé. Acredito que até o metrô também dá uma Dependendo da facilitada no cidade, trajeto. temos esse problema de transportes públicos, né? Sim. Beleza. E os pontos negativos, os desafios, né, de usar uma bicicleta como meio de transporte? Bom, em primeiro lugar, acredito que o risco que você corre, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem motoristas de carro ou motociclistas, né, que pilotam as motos, que são imprudentes, caminhoneiros, né? E a bicicleta, você está mais frágil. Então, caso alguém bata em você, você corre mais chances de se machucar, né? Ou até sofrer algo grave. É um ponto negativo, né? Outro ponto é o tempo. Porque se chover também, para andar de bicicleta fica bem ruim, né? Seria um outro ponto negativo. Sim. E, dependendo do trajeto, também fica complicado. Se você pegar um lugar com muito morro ou um lugar muito distante, que você vai levar muito mais horas para chegar, é um ponto negativo aí. Sim, sim. Eu também pensei nesses pontos aí, né? Talvez eu adicionaria também, dentro dos riscos, né? O risco da sua integridade física, né? De sofrer um acidente por causa do trânsito, de outros carros, motos, ônibus, né? Também tem a questão da violência nas cidades, né? Sim. Você pode ser assaltado, podem roubar a sua bicicleta, né? E, enfim, isso pode até mesmo terminar em uma tragédia, Sim. né? Por causa da sua bicicleta. Mas, enfim, eu acho que os pontos positivos, claro, tudo depende, como você disse, né, da sua realidade, né, da distância, claro, né, do percurso, porque isso tudo realmente gera um desgaste físico muito grande, depende do seu trabalho, né, Sim. da sua rotina. Se for possível, né, eu acho que é a melhor opção hoje para ajudar o planeta, de alguma forma, né? Com certeza. Acho que até a próxima pergunta aqui. Beleza, Letícia, próxima pergunta para nós é: o uso da bicicleta pode ser uma solução viável para o problema da mobilidade urbana? Por quê? Justifique sua resposta. Acredito que sim, né? Se a cidade também tiver uma organização de uma ciclovia, né? é bom falar sobre isso é um isso, claro. facilitador, com certeza. Sim. Porque quanto mais carro, né? Quanto mais ônibus aí, quanto mais moto, pior é ali para se transitar. A gente fala pelos horários de pico, né? Que são aqueles Exatamente. horários em que muita gente está pela rua. E a bicicleta é um facilitador. Às vezes, mesmo com uma distância considerável, dependendo do trajeto, você chega mais rápido de bicicleta do que de carro. Sim, exatamente. É claro que talvez não seja possível ciclovias em todas as ruas da cidade, né? Mas talvez nas principais, né? Nas principais conexões. Sim. Claro, claro. Quanto mais bicicletas nas ruas, menos poluição também, né? Sim. Menos carros e a mobilidade, né? O fluxo tanto de carros quanto de pessoas, o estresse, acho que diminuiria, né? Sim, sim. E quando nós falamos sobre esse tema ser tão interessante para mim, né? É porque eu tenho muito esse desejo, eu tenho uma bicicleta, né? Mas eu e Letícia trabalhamos em outra cidade, né? Então Que não tem como a gente ir de bicicleta. são 60 quilômetros para mim, né? E 30 quilômetros para você. Enfim, é uma distância muito longa, né? Inviável, impossível ir trabalhar de bicicleta, né? Usando a bicicleta.
E o meu sonho é esse, é trabalhar perto de casa ou até mesmo trabalhar online para não precisar ter um carro, né? Até mesmo por conta das despesas do carro, né? E ter uma bicicleta, para mim, é algo muito mais sustentável para o planeta, sem poluição, muito mais bem-estar, qualidade de vida, né? Sim. Mobilidade urbana. Então, acho que só temos benefícios aí, né? Economizar dinheiro, porque bicicleta você não paga impostos, né? Você não tem combustível. Então, somente a manutenção básica, claro, da bicicleta, né? Mas acho que os benefícios são enormes. Com certeza. E a última pergunta, na verdade, nós já respondemos, né? Qual é o seu principal meio de transporte que você utiliza para poder trabalhar, para poder fazer as coisas que você precisa na cidade? Com certeza é o carro. É o que eu mais uso. Eu não tenho bicicleta, só o Olavo que tem bicicleta. Eu sei andar. Porém, eu acho que eu raramente ando com a bicicleta, né? Por conta mesmo dos deslocamentos, porque geralmente eu me desloco para ir ao trabalho e quando eu retorno do trabalho eu já vou direto para academia, então eu já estou no carro, né, antes de chegar em casa. E para fazer compras. Para fazer compras eu estou carregando peso, tem que ser de carro, então eu só uso carro. Nós temos 2 carros, né? Infelizmente, nós precisamos ter os 2 carros para trabalhar. Sim. Nós temos empregos em outras cidades, horários diferentes, então eu tenho a necessidade de um carro e ela também. Mas um dia, em breve, nós não precisaremos mais de 2 carros, né? Talvez um só, por causa das crianças. Sim. Muito bom, pessoal. Então, esse foi o episódio de hoje. Batemos um papo breve sobre esse tema que é bem interessante, não bem importante. E você também pode participar. Se você quiser deixar o seu comentário, compartilhar como é no seu país, o que você costuma fazer, como é o seu principal meio de transporte, se você tem uma bicicleta ou não, fique à vontade para compartilhar com a gente, ok? Letícia, muito obrigado e até o próximo episódio. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.